Fala pessoal, esse vídeo conta a história completa da HQ Superman Perdido. A intenção é contar a história de maneira mais narrativa e imersiva, por isso alguns detalhes da história podem ser passados ou retirados de ordem. Então, o vídeo não exclui a leitura do material original, que eu recomendo. Dito isso, use fones de ouvido para melhor experiência e um bom vídeo. Essa história começa com uma perseguição de carro, e ao fundo uma reflexão do Clark sobre a vida, que nunca paramos para pensar no dia que vamos morrer. Iremos começar como qualquer outro dia. Um banho, um café da manhã, pegar as chaves, mas então acontece. Você esbarra em uma criança no estacionamento, tropeça, bate a cabeça no concreto e simples assim. Você nunca mais volta para casa. Em um piscar de olhos, sua vida mudou para sempre. Durante a perseguição, Superman salva uma mulher que estava em um carro que iria despencar. Só que ao fazer isso, Superman descobriu que no porta-malas do carro tinha $1 milhão em espécie. Lois Lane descobriu que a garota trabalhava no Senado e o próprio senador renunciou do cargo, indicando que esse dinheiro tinha conexão com ele. Ela explicava isso ao Clark enquanto ele consertava a torradeira que não estava funcionando. Clark acreditava na inocência da garota, acreditava no seu depoimento, que não sabia que o dinheiro estava lá, ao contrário da Lois, que tinha certeza que tudo isso era uma armação do senador. Durante a conversa, ela pede para o Clark comprar logo uma torradeira nova, e ele diz que tentar consertar é a maneira que ele achou para relaxar. Ela diz que tem outras maneiras. Clark então fala para eles aproveitarem esse tempo antes que os telefones comecem a tocar. Durante a noite, o telefone do Clark começou a tocar, um chamado para ele. Às pressas se despede de Lois, que já está acostumada, e fala que vai voltar logo. Algumas horas depois, Clark volta, porém um pouco diferente, com uma expressão vazia. Lois, até então acostumada com essa vida, oferece bolinhos, porém percebe que Clark continua imóvel, com a mesma expressão vazia. Ela chega perto, mas Clark continua do mesmo jeito. Assustada, fala que está feliz que ele voltou rápido. Então Superman finalmente fala: "Rápido, eu desapareci por 20 anos. A campainha da casa começa a tocar. Lois, sem entender, pede uma pausa para abrir a porta. Quem estava lá era Bruce Wayne, que ao ver o Superman fica espantado. Lois entende de imediato que algo sério aconteceu, e Bruce estava envolvido. Irritada pela falta de informação, começa a culpar Bruce, perguntando o que ele fez, mas Superman pede para ela ficar irritada com ele, não com Bruce. Ela então pergunta o que era o chamado que ele foi atender. Então Superman começa a explicar. Um caça chinês havia sido abatido em águas estrangeiras. Os chineses mandaram uma equipe de resgate, porém, um grupo de caças americanos chegaram e uma batalha começou. Essa batalha poderia dar início a uma guerra que estava iminente. Por conta disso, a Liga da Justiça foi acionada. Aquaman percebe que a equipe de resgate chinesa havia entrado nos destroços da nave e não haviam voltado, e que eles precisavam ir lá ver o que aconteceu. A Liga então se dividiu. Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Caçador de Marte começaram a ganhar tempo neutralizando os submarinos e os caças, enquanto o resto da equipe afundou no mar. Mas quando chegaram lá, encontraram algo diferente. Uma espécie de núcleo de uma nave, porém não uma nave desse mundo. Batman começa a se aproximar, mas a sua nave começa a dar pane. Caçador de Marte fala que está detectando uma grande fonte de radiação. Lanterna Verde começa a escanear a nave usando seu anel e confirma a informação. Eles percebem que, na verdade, os chineses não foram resgatar nenhuma tripulação. Eles acharam essa nave e estavam tentando roubar o hiperdrive dela, e com isso acabaram desestabilizando o núcleo da nave, que começou a criar um buraco de minhoca que estava consumindo tudo em volta. Batman fala que se eles não resolverem isso, o buraco de minhoca vai consumir a baía, a ilha e até o planeta inteiro. Superman fala que eles precisam colapsar a singularidade. Lanterna Verde logo de cara se oferece, mas então Batman o corta, falando que o anel das lanternas é a única coisa capaz de segurar a singularidade, e isso tem que ser usado como plano B, caso as coisas saíssem do controle. Superman entende que essa missão era para ele. Diana, Mulher Maravilha, amarra o laço da verdade nele, usando como um cabo para o puxar de volta. Então Superman parte para sua missão. Ao decorrer que Superman adentrava na nave, ela iria se colapsando cada vez mais. A comunicação com ele estava falhando, o nível de tensão estava subindo e o colapso estava acelerando. Batman grita mandando os membros da Liga puxar Superman de volta. Porém, o núcleo colapsa de vez, expulsando todos que estavam ali, mas sem vestígio nenhum
do Superman. No presente, após a noite passada, Lois acorda de manhã para trabalhar, mas recebe uma ligação do Batman que lhe dá mais informações sobre o caso do senador que ela está investigando. Depois, pergunta para ela como Superman está, e ela responde do mesmo jeito. Clark está deitado no chão, com a mesma expressão vazia, segurando a respiração e tendo flashes de memórias do acontecido. Lois deita ao seu lado e pede para ele parar com isso, parar de segurar a respiração. Ele pede desculpas, fala que se acostumou a não respirar. Lois diz que tem que trabalhar, pede para ele ficar bem e não esquecer de respirar. Assim, se despede. Voltando ao acidente, Superman foi parar em algum lugar na galáxia. Uma nave alienígena se aproxima, analisa os destroços e vê algo que lhe chama a atenção. Um homem com uma capa vermelha vibrante. Eles o capturam e criaram na nave uma atmosfera para que ele pudesse respirar. E perguntam como ele foi parar ali. Superman explica o acontecido, que tentou parar uma singularidade sozinho. Os membros da tripulação alienígena ficam sem acreditar que alguém se jogou em uma singularidade e voltou com vida. Nas memórias de Clark é revelado que enquanto ele estava tentando parar o núcleo daquela nave, percebeu que se continuasse amarrado pelo laço, iria puxar todos os seus amigos para o buraco de minhoca. Então, a melhor alternativa era se soltar, e assim ele fez. Os aliens incrédulos com essa história falam que já localizaram o seu planeta, mas ele teria que pagar 3.200 créditos. Superman fala que não tem dinheiro, então os aliens pedem a sua capa, mas ele fala que não pode, já que é um presente da sua família. Então, sem pensar, os alienígenas abrem as comportas e expulsam o Clark da nave, o jogando em um planeta próximo. Superman tenta voar, porém a gravidade desse planeta é alta demais pelo fato de ter duas luas, e assim ele despenca no planeta. Apenas se lembrando de ter falado a Lois que iria voltar logo. Superman acorda. Rodeado de crianças, desorientado, tenta se comunicar, mas acaba assustando elas. Ele tenta se apresentar para uma delas, um garoto, mas o terror toma conta. Ele percebe que as máscaras que essas crianças usam é um respirador. Esse planeta é coberto de poluição. Ele tenta voar, mas cai logo em seguida. A gravidade desse lugar é bem mais alta. Porém, depois de algum esforço e treino, ele finalmente consegue. Voando pelo planeta, percebe que esse lugar parece com a Terra. Os biomas, as construções, as guerras, esse lugar era bem parecido com sua casa. Ele acaba parando de frente a um grande campo verde, até que escuta uma voz que fala que ele não deveria estar ali. Esse homem se apresenta como Victor, líder dos Newark, o povo da lama. Superman pergunta qual é o nome desse planeta. Victor responde com outra pergunta: por que um planeta teria nome? Victor questiona o Superman se ele consegue respirar oxigênio sem nenhum implante. Clark afirma que sim, então em seguida pergunta como ele sobreviveu ao vácuo do espaço. Superman fala que por conta de uma singularidade foi parar no vácuo do espaço e usou um tanque de combustível vazio para fabricar oxigênio líquido e usou isso para respirar. Victor pergunta quanto tempo ele ficou vagando por lá e Superman diz que não sabe. Talvez dias, semanas, sem o sol para nascer e se pôr, é muito fácil perder a noção. Superman pergunta se os Newark, o ovo da lama, precisa de ajuda e se oferece para isso. Mas Victor nega, fala que esse planeta passa por problemas que nem ele mesmo pode resolver. Victor fala que não pode fazer muito, diz que só pode ajudar com alguns suprimentos, um kit de sobrevivência. Superman aceita e fala que o nome desse lugar vai ser Kansas. Victor fala para Superman partir, para achar a sua casa e que esse planeta tem problemas grandes demais para o Superman. Então Clark começa a sua jornada de voltar para casa. No presente, Lois, irritada com o escândalo de corrupção do senador envolvendo dinheiro no porta-malas, acaba jogando tudo para o alto e começa a juntar peças de roupas sujas que estavam na frente do guarda-roupa, até que ela acha um dispositivo eletrônico quebrado. Junto a ele, um uniforme do Superman, só que completamente branco. Voltando para a aventura, Clark está vagando no espaço, desolado, assombrado pela memória, pela escolha que fez, porém é acordado com um bom dia do aparelho eletrônico QSP, que ele recebeu.
Superman pergunta qual é o dia e o QSP responde que já se passou 213 dias a partir do começo da sua jornada. E a distância que ele percorreu até agora foi de 22 bilhões, 124 milhões e 180 mil quilômetros. Já se passaram mais de 6 meses de viagem e Superman ainda nem saiu da vizinhança dessa galáxia, já que o planeta Terra está a 14 mil anos-luz de distância. Superman está cansado, começa a se questionar. Ele estava tão ansioso para voltar para casa que nem se importou com o planeta que ele deixou para trás. Ele se questiona se o que ele fez é o certo, abandonar aquelas pessoas. QSP pergunta se ele deseja voltar para o planeta, agora conhecido como Kansas, mas Superman não responde e continua a sua jornada. Um tempo depois, Superman se depara com golfinhos espaciais que viajam na velocidade da luz. Então, tem uma ideia de pegar carona com eles, assim, encurtando a sua viagem. O sistema QSP até tenta avisar, mas Superman acredita que esses golfinhos espaciais estão ali para ajudar e lhe levar de volta para casa. Durante a jornada, os golfinhos param de maneira brusca. Superman entende que esse era o destino deles, de frente a um planeta. Superman teoriza que esse planeta é carnívoro, atrai seres e se alimenta deles. Superman então invade e tenta dialogar com a vida existente e começa a entrar nesse planeta. A gravidade é um pouco mais alta que a Terra. O planeta é um grande deserto, mas em meio à vastidão, uma criatura aparece. Um gigante possuindo a forma do Superman se opõe à sua frente. Superman começa a dialogar, mas logo é acertado com um soco e voa por quilômetros de distância. Essa criatura começa a se comunicar telepaticamente com o Clark. Ele fala que o Superman é uma criatura agressiva que trouxe eles até esse planeta. Superman pergunta se eles estão falando dos golfinhos e a criatura responde que sim. Eles são predadores que se alimentam de sua espécie. Superman então entende que aquela criatura gigante não é uma só, e sim bilhões de micro-organismos que se agruparam em uma só imagem. Superman até tenta convencer para não matarem os golfinhos, que existe outra forma. A criatura gigante toma a forma de Lois Lane e avisa que existe outra espécie, além dos golfinhos, que devastou seu planeta, como piratas espaciais. Clark então pede para eles assumirem outra forma e espantar os golfinhos de maneira pacífica, e eles concordam. Chegando na atmosfera do planeta, Superman decide continuar a sua viagem com os golfinhos para tentar descobrir algum atalho para chegar em casa mais rápido. Porém, enquanto pensava, os golfinhos começam a viajar sem ele. Superman até tenta ir atrás, mas os golfinhos viajam na velocidade da luz. Superman não os alcança. O problema é que os equipamentos que o Clark estava usando estavam com os golfinhos. Assim, ele perdeu todo o seu kit de sobrevivência, ficando à deriva no espaço, a trilhões de quilômetros da Terra. Clark Kent se lembra do dia que recebeu o uniforme do Superman de seus pais. Lembra do peso de carregar o S da casa de El. Lembra do momento que soltou o laço e deu início a tudo isso. Lembra de ter perdido a sua capa, seus equipamentos. Lembra que ficou à deriva no espaço, mas é acordado com uma voz da Lois, no presente, que está mais uma vez pedindo para ele respirar. Clark novamente pede desculpa. Fala que anos de prática segurando a respiração fez ele se esquecer como é respirar. Lois fala que agora é diferente. Tem muito ar aqui. Tudo que ele precisa fazer é se acalmar e respirar. No planeta Kansas, depois de 5 anos que Superman partiu, um jovem Newark, habitante do Povo da Lama, está escalando uma montanha de gelo, com pressa, angustiado, e quando finalmente atravessa, cai em um extenso campo verde. Fica de frente a uma casa com a placa escrita Kent. Quem estava lá era o próprio Superman, que havia retornado. Esse garoto se apresenta como Shazam, e Superman se lembra que foi a primeira criança que ele teve contato há 5 anos atrás, quando chegou nesse planeta. O garoto fala que há rumores na cidade de um deus que aparece à noite para os ajudar e vive nesse campo conhecido como Zona Morta. E pergunta o que o Clark faz aqui. Depois de ter perdido seu equipamento de sobrevivência, Superman partiu na missão de encontrá-los de volta, voando pelo universo sozinho, apenas ele e seus pensamentos, arrependido por ter quebrado o dispositivo QSP, que até lhe servia como companhia. Superman continuava a vagar. A solidão tomava conta dele, porém destinado a encontrar seus equipamentos, já que lá tinha algo de muito valor.
a sua sanidade, que estava quase ruindo. Se culpa, se acha egoísta por estar gastando seus poderes para procurar suas malas, ao invés de usar eles para proteger alguém. Usando seus super instintos, acha rastros dos golfinhos espaciais e finalmente encontra seus pertences e principalmente a sua âncora de volta, o uniforme que seus pais lhe deram há muito tempo atrás. E com isso, ele se lembra de seus ensinamentos, que ele tem a obrigação de usar os seus dons para proteger os outros e salvar vidas que precisam ser salvas. Ele está muito longe de casa, mas isso não significa que não existem pessoas que precisam dele. Por isso, voltou para o planeta Kansas para ajudar os Newark, o povo da lama. Superman percebe que tem algo estranho acontecendo. Para o Newark atravessar a montanha de gelo, algo sério aconteceu e de imediato vai de encontro ao Victor, tentar descobrir isso. O planeta estava recebendo uma invasão alien. Diversos habitantes do planeta estavam morrendo. Superman estava mais fraco. Esse planeta não tinha um sol próximo a ele. Então, se questiona se ele iria conseguir sozinho parar aquela invasão. Mas lembra que se alguém tem o poder para ajudar, é o seu dever. Então, vai de encontro com as naves e começa a destruir tudo. Quando escuta um chamado pedindo para ele parar. A mesma raça que resgatou o Superman no começo de tudo isso estavam protagonizando essa invasão. Eles se recordam do Clark e Superman questiona por que estão fazendo isso, matando essas pessoas, invadindo esse planeta. Mas os aliens falam que não estão invadindo nada, que tudo isso faz parte do acordo, do contrato que eles fizeram. Superman finalmente entende que foi Victor quem fez esse acordo e vai na sua direção. Superman o questiona, pergunta o porquê entregou o planeta e o povo Newark para esses piratas espaciais. Mas Victor argumenta, falando que o povo da lama prefere seguir suas tradições do que escutar os avisos. Eles são um povo simples e há muito tempo foi avisado que esse planeta estava à beira de um colapso. Mas ao invés de escutar, preferiram permanecer no mesmo lugar. Então o povo se dividiu. Uma república nasceu que vive nos subterrâneos, onde a fome e as doenças se encerraram. Ele disse que o povo Newark era bem-vindo lá, porém eles preferiram viver na lama e não há nada que possa ser feito. A república não poderia tirar a liberdade dos Newark, mas também não iria sofrer por sua ignorância. E esse problema não diz respeito ao Superman. Por isso voltaram para tirar os Newark do planeta. Victor fala que os piratas espaciais vieram em naves que poderiam levar de volta para casa, então Superman deveria aproveitar essa situação. Superman pede para os piratas espaciais levarem essas pessoas para outro planeta, mais saudável, mas eles se negam. Fala que não adianta, as pessoas preferem viver na lama, que não tem como salvar aqueles que não querem ser salvos. Eles falam que podem até levar o Clark de volta para a Terra, mas Superman fala que não vai abandonar esse povo, que vai os proteger. O líder dos piratas lembra que Superman está sozinho, mas fraco, e que não tem como ele os enfrentar sozinho. Mas nesse momento, uma voz ecoa, dizendo que Superman não está só, e do céu surge alguém da tropa dos Lanternas Verdes. No presente, Lois secretamente se encontra com a Diana, a Mulher Maravilha. 15 dias já se passaram desde a volta do Clark. Elas se encontram porque Lois pediu a Diana o laço da verdade. Ela promete que vai cuidá-lo com cuidado, mas Diana diz que sabe disso e pergunta a Lois como ele está. E Lois responde que o Superman continua perdido. Lois diz que Clark voltou a trabalhar no planeta diário, mas a rotina que antes tinha agora perdeu sentido. O vazio tomou seu peito como se parte dele tivesse ido embora. Não reconhece mais as pessoas que trabalham com ele. Se questiona o que ele fazia ali, qual era o seu trabalho, qual a importância disso. Diana fala que o laço vai ajudar e Lois precisa manter a esperança. No planeta Kansas fazia 8 anos que o Superman estava lá, cuidando da sua fazenda ao lado do jovem Newark, o Shemi e a Lanterna Verde. O jovem ajudava o Superman a rastrear o planeta Terra para levar Superman de volta para casa. E nesse momento, a Lanterna se lembrou do seu lar, que foi destruído. Desde então, vagou pelo universo sozinha e decidiu seguir os piratas espaciais, que acabou nesse planeta, conhecendo o Superman.
Ela diz que já faz tempo que eles tentam rastrear sua casa, mas não tem sucesso, e que já está na hora dele fazer o mesmo que ela, e aceitar que esse planeta é o seu novo lar. Desde que ela chegou aqui, o Superman lhe ensina o que é ser uma lanterna verde, seus princípios, e ela se lembra do dia que eles se encontraram durante a invasão dos piratas espaciais. Clark e a lanterna estavam destruindo todas as naves juntas. Os piratas espaciais pediam para o Clark parar, e ele disse que só iria fazer isso quando eles desistirem de invadir o planeta. Então, desesperado, o líder deles decidiu entrar em contato com o Victor, a qual tinha feito o acordo. Ao entrar em contato com o Victor, fala que isso não é problema da República, já que eles cumpriram sua parte do acordo de não interferir. Clark e a Lanterna são seres de outro mundo, então esse problema não pertence à República. Esse problema é deles agora. Superman e a Lanterna finalmente expulsam os piratas do planeta, mas para Clark o problema ainda não estava resolvido. Então foi de encontro à República, que viviam nos subterrâneos do planeta, a fim de encontrar Victor. No caminho, explica para a Lanterna o que é a República, uma facção que domina o planeta, que são obrigados a seguirem suas leis que são decididas por votos e seguem isso à risca, mesmo que os votos o levem para a ruína. Victor concorda e fala que a República votou em não ajudar o povo da lama. Isso era a vontade do povo, mas Superman desrespeitou isso. Clark não se importa e fala que está de partida e diz que a Lanterna Verde chegou lá e agora ela poderá assumir o seu papel e cumprir o dever de uma lanterna. Porém, essa mesma mulher olha para o Superman e pergunta o que é uma lanterna. Ela explica que o antigo dono do anel morreu antes de explicar e desde então o anel ficou em silêncio. Ela desconhecia a existência da tropa dos lanternas e seus dogmas e que infelizmente não poderia o ajudar a voltar para casa. Clark, desesperançado, se apresenta e pergunta qual é o nome dela. A mesma diz que seu nome é impronunciável, mas traduzindo a sua língua natal, ele a poderia lhe chamar de Hope. 8 anos se passaram. Desde então, com a ajuda do jovem Newark e a Hope, tentam rastrear a Terra e traçar uma rota. Mas até agora, sem sucesso. Superman e Hope, com o tempo, criaram mais intimidades morando juntos. Mas aos poucos, o vazio vai tomando conta de Clark. E nessa noite, ele decidiu sair. Ao mesmo tempo, o garoto Newark teve uma ideia. E com ela, conseguiu rastrear uma fenda temporal que poderia levar Clark, finalmente, para sua casa. Ele avisa a Hope, mas de repente é atacado por ela. Sem entender o que está acontecendo, a questiona, mas Hope fala que não pode deixar isso acontecer, que ela não pode permitir que tirem o Superman da vida dela. No futuro, Lois Lane acorda, com um alarme de incêndio tocando. Sem entender, vai para a sala e encontra Clark, parada, imóvel, com a mesma expressão vazia. Ao seu lado, um computador queimado, o que ativou o alarme. Lois, irritada, questiona por que ele fez isso, mas Clark, sem querer, a chama de Hope. Lois trava. Já tinha escutado ele falar esse nome enquanto dormia. Então, logo entendeu que Hope era um nome de uma pessoa que ele conheceu enquanto estava fora. Clark confirma, dizendo que a conheceu naquele planeta, mas o Lois fala para o Clark que ele não está mais lá, ele está em casa agora. Então puxa o laço da verdade e diz a Superman que irá lhe provar. Então amarra o laço em sua cintura e ao fazer isso, Superman desaba no chão, aos seus braços, e os dois ficam ali. Batman junto com o Flash estão organizando a liga para uma missão espacial, mas Flash pergunta como está o Superman e o que eles vão fazer a respeito. Bruce fala que vão fazer a mesma coisa, lhe dá tempo e apoio. Então vai de encontro ao Clark, que está do lado de fora da torre da liga, mas ao falar com ele, Superman diz a Batman que ele não passa de uma memória antiga, como um antigo amigo que não vê há décadas, mas Batman ressalta que mesmo assim continua como um velho amigo. Voltando ao passado, 13 anos depois de Clark voltar ao planeta Kansas, ele está de frente ao túmulo do jovem Schwesman. Ele está sofrendo com sua perda. Clark ensinou a Hope o juramento dos lanternas, então ela o recita. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal
então trava. Na parte do juramento que fala sobre o mal, ela se lembra do seu próprio ato maligno de matar o jovem Shresme. A culpa cai sobre ela, então vai de encontro ao Clark. Ela o chama para contar a verdade, mas Clark está perdido em seus próprios pensamentos e não a escuta. Então Hope desiste, joga um pedaço de fruta na sua cabeça e fala que já está na hora deles partirem para outro lugar. Na tentativa de achar o planeta Terra, eles descobriram que o Sol mais próximo do planeta estava em colapso e que em breve iria se tornar uma gigante vermelha. E com isso, os poderes do Superman, que dependem do Sol amarelo, iriam se perder. Clark já estava mais fraco. Se não tomasse uma decisão logo, em breve todos os seus dons iriam desaparecer. E ele iria ficar preso nesse mundo, moribundo, prestes a colapsar. Mas Clark continua se importando com a vida nesse lugar e não consegue ir embora e deixar todas essas pessoas morrer. Hope fala que isso vai acontecer, quer ele queira ou não, assim como aconteceu com o seu planeta natal, como aconteceu em Krypton. Não tem nada que ele possa fazer, mas Clark diz que ele ainda pode tentar. Então começa uma jornada, se encontrando com os líderes deste mundo, para alertar da gigante vermelha e avisar que tudo está prestes a partir. Então eles deveriam evacuar esse lugar, tirar toda a vida desse planeta e os levar para um lugar melhor. Porém, um dos líderes desse planeta fala que já é tarde demais. Quando isso acontecer, já vai ter se passado tanto tempo que todos vão estar mortos. Então esse problema não pertence a eles. Clark então decide falar com mais um líder da República, o juiz Kane. Então vai ao parlamento. Novamente avisa do perigo a todos ao continuar nesse lugar, mas novamente é cortado. O juiz Kane debocha do Superman. Fala que o povo que vive nesse mundo são supersticiosos e ingênuos. Esse problema é grande demais para o Superman e que ele deveria buscar outro lugar para ser um herói. Então, como última alternativa, Clark vai de encontro a Victor e pergunta a ele o que acordou com os piratas espaciais anos atrás, o que ele pediu em troca de entregar o povo da lama, mas Victor diz que não sabe o que ele está falando. Mas Hope fala que o Anel descobriu uma informação: plantas de uma nave espacial capaz de atravessar o universo. Superman então o confronta, alegando que esse era o seu plano, abandonar esse planeta junto com a elite e deixar o povo da lama para trás. Mas Victor diz que ele está errado e que aquela nave era para ele. A nave era uma medida de contenção para o Superman, que ele conseguiu o que queria, reuniu todos os líderes da República. Porém, eles votaram para o Superman ir embora desse mundo e de volta para sua casa. Alguns anos se passam. Superman encontra-se desolado, perdido em seus pensamentos. Está cada vez mais fraco, se perguntando o que ele é sem os seus poderes. Hope aparece com a sua capa. Diz a ele que somos o que somos, escravos do nosso destino. Mas enquanto conversa, Victor aparece. Ele já está mais velho e pergunta o que o Superman ainda faz aqui, que ele já poderia ir embora. Mas Clark fala que ainda tem o povo que precisa de sua ajuda. Mas Victor rebate, dizendo que ele não consegue ajudar ninguém, que não consegue nem mesmo voar sem usar o traje solar especial. Então Superman começa a tirar o traje solar, irritado por tal afirmação. Victor se irrita ainda mais, grita dizendo que se ele não agir logo, a fenda temporal que o jovem Shresme encontrou alguns anos atrás vai se fechar e ele vai passar mais 20 anos preso nesse mundo. Superman não entende o que ele está falando. Ele não sabe sobre essa fenda. Então, um raio verde é disparado. Hope ataca Victor com tudo. Superman fica em choque, sem entender. Hope começa a gritar, dizendo que não vai ficar sozinha de novo. Então, ataca o próprio Superman e uma luta se inicia. Enquanto Hope o ataca, finalmente confessou seu crime. Fala que foi ela quem matou o jovem Shresme, que ficou com medo de ficar sozinha, que os dois devem ficar juntos. Ela precisa do Superman e o Superman precisa dela. Clark então finalmente entende que foi egoísta demais, que me ensinou o juramento dos Lanternas porque acreditou que o Anel iria escolher alguém de caráter.
Mas, como ele suspeitava, o anel que a Hope recebeu é de uma geração de lanternas antigos que estavam corrompidos pela impureza da cor amarela. Então, amarra a capa em sua mão e, usando a parte amarela do símbolo da casa de El, destrói os construtos da lanterna e parte para o combate. Durante a luta, Superman discursa, falando que foi egoísta, que jogou os seus problemas sobre esse mundo. Achou que se o salvassem, iria consertar algo nele que foi quebrado. Mas agora entende, esse mundo tem problemas demais para ele resolver sozinho e que é melhor ele ir embora e voltar com ajuda. Então, consegue tirar o anel dos lanternas da Hope. Fala que vai sem ela, seria arriscado demais, porém ainda se confia em sua bondade. Então, deixa o anel ao seu lado e parte para sua jornada, de volta para casa. Veste o seu traje estelar, entra na nave, mas promete que vai voltar com ajuda. Então parte em direção à fenda temporal. Mas a nave não resiste à força gravitacional e explode no caminho. Superman ejeta dela, mas ainda decidido a voltar para casa, então sozinho parte em direção à fenda. Por estar mais fraco, sente o dano ao se aproximar. Seu equipamento KSP avisa para ele fugir, mas Superman não liga e mesmo assim continua a avançar. Porém, é parado. Alguém o segura, o chama de idiota e pede para ele parar, senão todos vão morrer. E essa pessoa é o próprio Superman. Lois chega em casa com um frasco de remédio na mão, mas rapidamente esconde em sua bolsa. Clark está na cozinha. Já faz 71 dias desde que ele voltou. Aparentemente, está melhor. Ele diz a Lois que estava no médico que sua prima Kara recomendou. Lois pergunta como foi e Clark diz que acha que ele vai ajudar. Horas antes é revelado que, na verdade, esse médico era um psicólogo que ajudava a sua prima, que cedeu uma de suas sessões para o Clark. Então foi lá escondido. Logo que o psicólogo viu que debaixo do moletom estava o símbolo do Superman, logo ele entende quem era. Superman explica o que aconteceu, que ficou fora por 20 anos. Explica como está se sentindo vazio, que não está dando atenção a Lois, que está perdendo o amor da sua vida e não sabe como consertar. O psicólogo explica que nem ele mesmo sabe. Ele não é um médico ou um mago para trazer a solução de imediato. E para isso acontecer, eles vão ter que trabalhar. Então, a sessão começa. Voltando à aventura espacial, Superman, a caminho da singularidade, é interceptado por seu eu mais velho, que pede para ele parar. Fala que veio aqui impedir ele mesmo de continuar, porque se fizer isso, nunca mais vai encontrar o planeta Câncer de novo. E quando chegar na Terra, décadas vão ter passado, e assim Clark vai perder os dois mundos que ele quer proteger. Então começa a contar a sua história. Que veio de um mundo distópico, que após retornar para casa depois dos 20 anos, o planeta se encontrava um caos por conta de mudanças climáticas. Toda a vida na Terra estava prestes a ruir. Mas conseguiram evitar esse efeito sacrificando o Sol amarelo e, por consequência, reduzindo drasticamente os poderes do Superman. Ele vivia com um casal de cientistas que tentavam o trazer de volta, mas seus experimentos vêm causando efeitos colaterais neles. Clark diz que depois a Terra foi invadida. Ele achava que esse acontecimento seria o que ele precisava, que iria despertar os seus poderes, então se uniu à Liga e foi para o confronto. Mas enfraquecido, acabou sendo atacado e foi gravemente ferido, por isso está na cadeira de rodas. Mas seu amigo, Jimmy, tinha um plano, o levar para uma espaçonave alien para tentar restaurar seus poderes. Mas a história é interrompida. Superman mais novo questiona a veracidade desse conto. O acha fantasioso demais. Então, Superman mais novo entende o que está acontecendo. Ele pergunta para sua versão mais velha quantas vezes ele contou essa história. Quantos Supermans ele tentou parar e quantas vezes isso funcionou.
Superman mais velho fala que ele é esperto demais. Diz que a singularidade poderia o jogar para qualquer lugar no espaço se ele saísse no tempo errado. Então Clark, mais novo, entende sua missão. Sua versão mais velha vive na singularidade para proteger suas versões mais novas. Conta essas histórias fictícias para ganhar tempo, assim acertando o tempo certo de os mandar para casa. Clark mais novo o convida a ir junto, mas sua versão mais velha recusa. Fala que isso só traria mais problemas. Essa missão é apenas dele. E assim, Superman finalmente atravessa a singularidade, vagando no espaço, à deriva mais uma vez. Porém, seu equipamento KSP manda um sinal de socorro, então a ajuda vem e Superman é finalmente resgatado. No futuro, Lois vai a um encontro, escondida, em um restaurante, e a pessoa que ela vai encontrar é Lex Luthor, um dos principais vilões do Superman. Lois senta à mesa, claramente incomodada com a situação, com um tom de soberba e superioridade de Luthor, que a questiona o porquê demorou tanto. Já faz semanas que ele a espera. Lois diz que foi um erro vir aqui, mas o Luthor fala que sabe o motivo. Superman está catatônico por meses. Lois achava que poderia o consertar, mas falhou. Então teve a ideia de vir até aqui. Lois quer que Luthor ataque o Superman, como sempre fez, e talvez assim ele finalmente desperte deste estado vegetativo. Então Luthor diz que irá mexer com o urso para trazê-lo de volta. Lois fica sem entender e pergunta quando ele vai começar, mas Luthor fala que já começou. Desde que a Lois entrou no restaurante, ele secretamente a bombardeou de raios gama. E agora Lois está com adenocarcinoma, um câncer de grau 4. Ela fica sem entender e parte para cima dele. Luthor fala que ela fez um acordo com o diabo. Ele fez o combinado, já que quando Clark descobrir isso, vai vir de encontro ao Lex, como nos velhos tempos. Então Lois o terá de volta. Pena que por pouco tempo. Lois acha que é um blefe, mas Luthor diz para ela ir no médico e comprovar o que ele diz. Lois se retira, abalada, e ao fundo, Luthor fala de nada e que vai estar o esperando. Lois vai no médico, na expectativa de ser um blefe, mas os exames mostraram a verdade, que Lois agora está com câncer. O ladrão está invadindo uma mansão abandonada. Essa casa é de Lex Luthor, que não esbanja nenhuma surpresa ou temor. Na verdade, aconselha o bandido quais são as obras mais valiosas que ele tem, que ele deveria roubar. Luthor fala que está incomodado, que sua parede ainda está intacta, que Superman já deveria ter atravessado. Já faz dias que ele fez Lois adquirir câncer. Ele não acredita que Superman não veio atrás. Então, entende o que está acontecendo. Só tem apenas uma alternativa. Lois não contou para o Clark. Então, liga direto para ela. Ele fala que fez o que era necessário. Um empurrão que iria trazer Superman de volta e que ela está atrapalhando. Ela precisa contar a ele. Ela precisa fazer a sua parte do combinado, que ela não vai conseguir vencer. Mas Lois não diz uma palavra e desliga na sua cara. Voltando à aventura do Superman, após ser resgatado por Adam Strange, vai parar em seu planeta natal. Ele está esperando as condições necessárias para ser teleportado de volta para a Terra. Adam explica que viajar pelo espaço é basicamente viajar pelo tempo. Superman, com a expressão vazia, fala que abandonou um planeta cheio de vida. Os deixou para trás, na expectativa de voltar com ajuda. Mas nessa altura, quando ele voltar para aquele planeta, provavelmente toda a vida já vai estar morta. Cada minuto perdido aqui é uma tortura para ele. Mas Clark é interrompido pelo Adam, que grita que essa é a hora. Chegou o momento dele voltar para casa. Então, depois de 20 anos, finalmente, Superman retorna. Já faz 85 dias desde a volta do Superman na Terra. Ele ainda está tentando lidar com o vazio no seu peito. Para isso, voltou à sua rotina, enfrentando robôs gigantes autoconscientes ao lado de sua prima, a Supergirl, e até mesmo lutando ao lado do Adão Negro.
para derrotar e mandar de volta criaturas de outra dimensão. Mas, mesmo assim, o vazio no peito, as memórias de tudo o que aconteceu, continua o torturando. Os sintomas na Lois estão se agravando. Ela ainda não contou para o Clark o que está acontecendo. Lois forjou um teste de gravidez para mascarar os seus sintomas e enganar Clark, mas ele, mesmo assim, continua com um olhar desolado, se culpando por ter abandonado aquele mundo. Lois diz que tem medo que ele nunca mais volte, que ele nunca mais ache aquele planeta de novo e que se isso acontecer, ela o perderá para sempre. Alguns dias se passam. Superman retorna para casa e encontra Lois deitada sobre a mesa, com aparência de cansada. Ele a pega pelos braços para levar à cama, mas ao fazer isso, acaba derrubando a sua bolsa e dela cai um frasco com remédios. Superman, após pegar, percebe que são remédios para lutar contra o câncer. Sem entender, pega o telefone dela e vê que Lois teve contato com Lex Luthor. Lois, mesmo doente, tenta continuar o seu trabalho, investigando o senador envolvido no escândalo do porta-malas com dinheiro. Mas os sintomas do câncer vêm crescendo cada vez mais. Em paralelo, Lex Luthor tem a sua parede atravessada pelo Superman, que o segura pelo pescoço e está prestes a lhe dar o golpe fatal, se isso não fosse uma ilusão da sua mente. Lex está parado, esperando o Superman, está fantasiando sendo morto pelo Homem de Aço de diversas maneiras diferentes, sendo espancado na rua ou sendo pego e levado ao espaço e sufocando até morrer. Mas nada disso realmente acontece. Lois estava sentindo muitas dores, então acorda de noite e encontra Superman na sala, usando seu uniforme estelar. Clark está parado, mas quando Lois chega perto, Superman está segurando seu celular em uma mão e o frasco de remédio na outra, revelando que descobriu o que ela está escondendo. Então, uma discussão começa. Clark a confronta, não entende o porquê fez isso, porque mentiu para ele, porque forjou aquele teste de gravidez ao invés de lhe dizer a verdade. Mas Clark diz que eles vão resolver isso depois, que ele vai ao encontro de Luthor. Porém, Lois o impede, falando que isso é justamente o que o Lex quer, que ele vá ao seu encontro e o mate, assim quebrando o seu traço de humanidade, lhe transformando em um assassino. Ela diz que foi atrás de Lex porque estava desesperada e não sabia o que fazer. Na visão dela, ele foi para uma missão e depois de algumas horas, ela o perdeu para sempre. O corpo está aqui, mas a mente ainda está naquele planeta, como aquelas pessoas que ele amou. Ela reforça, dizendo que não deve ir ao encontro de Lex, que isso é o que ele quer, é dessa forma que Lex vence. Então, se Superman quer lutar por algo, então deveria esquecer Luthor e lutar por eles. Luthor está em sua mansão, esperando. A sua campainha toca e, ao atender à porta, quem está lá é Lois Lane, que chega mandando Luthor lhe entregar logo a cura que ele está aguardando. Lex, sem entender, pergunta o que ela está falando. Então Lois explica que com o passar desses dias chegou a uma conclusão, que quando Lex a bombardeou de raios gama, ele também deveria ser afetado. Luthor estava a menos de 1 metro de distância dela, então também foi bombardeado pelos raios. O que significa duas coisas: ou esse câncer que ele injetou nela é uma farsa, ou ele tem a cura. Lex reluta, fala que não entende, que não sabe o que ela está falando, mas acaba cedendo e lhe entrega a cura de seu câncer. Mas ao sair, Luthor tem outra alucinação, de um Superman aparecendo na porta e queimando até a morte com seus raios. A questão é que, na verdade, todas essas imagens do Homem de Aço matando Lex Luthor de diversas formas e jeitos diferentes não vinham da mente de Luthor, e sim da mente de Superman. Clark está no psicólogo, mais uma vez conta que vem fantasiando matando Luthor de maneiras bem violentas. Mas o psicólogo fala que isso o torna mais humano. Esse sentimento de raiva e ódio é um estado do ego que deseja destruir a fonte de sua infelicidade. Ele tem vontade de matar Luthor, de destruir o que está lhe incomodando,
mas não vai, já que o desejo de fazer o certo sobressai a fonte do ódio, e isso é o que o torna o Superman. No seu apartamento, Lois retorna dos laboratórios Starr, depois de comprovar a veracidade da cura que pegou do Luthor. Superman e Lois finalmente se entendem, porém a campainha toca mais uma vez. Quem está lá é Bruce Wayne, dizendo que alguém vem seguindo Superman desde a sua chegada na Terra e está se aproximando. Mas antes que pudesse falar, escutam um barulho vindo da janela. Um idioma que eles não reconhecem, apenas o Superman, que já sabe quem é. Lois vai à janela e vê uma mulher portando o anel dos Lanternas Verdes. A Hope está de volta. No planeta Kansas, Hope se encontrava sozinha depois que Superman partiu. Ela aguardava alguma notícia de sua volta. O tempo foi passando. Em uma ligação com Victor, ele diz que não tem notícias do Superman, que é muito provável que não sobreviveu. E mesmo que tenha sobrevivido, o Sol do planeta já se tornou uma gigante vermelha e em breve se tornará uma supernova. Então, mesmo que Superman retorne, perderá todos os seus poderes. Hope está desolada, sozinha, assombrada pelas suas memórias, por suas escolhas, pelo caminho que trilhou até esse momento. Voltando ao presente, Hope chega na Terra, trazendo uma criança em seu ventre. Lois olha pela janela sem entender, então pede para o Superman fazer algo. Conversando na língua natal do planeta Kansas, ele a recebe, pergunta o que está fazendo ali e como ela o encontrou. Hope diz que seguiu os rastros que ele deixou em sua viagem e veio até aqui para completar sua missão de levar ajuda para sua casa. Como o anel registrou sua jornada até aqui, com a ajuda da tropa das Lanternas, eles podem se teleportar de volta para Kansas. Mas, enquanto eles conversam, Bruce Wayne descobre que está acontecendo um ataque surpresa na região de Casnia, e assim que Clark escuta, voa na direção do confronto. Hope tenta seguir, mas Lois a segura pelo braço. Superman atravessa o mundo em um piscar de olhos. Chegando lá, vê uma guerra acontecendo, mas Superman, sem nem hesitar, parte para o confronto. Enquanto isso, Lois olha para Hope e pede para ela usar o anel para a traduzir. De imediato, pergunta sobre o bebê em sua barriga, a quem ele pertence. E Hope diz que a criança pertence a ela. Pertence ao planeta Kansas, ao povo da lama, aos Newark. A comunicação entre elas é difícil por conta da língua. Hope consegue falar apenas algumas palavras soltas sobre salvar o planeta e os proteger. Enquanto isso, Superman interfere no conflito, destrói tanques de guerra e vai na direção dos parlamentares que financiam essa batalha. Então Superman começa a discursar na frente deles. Chega, me digam, quanto será o suficiente? Quantos mortos? Quantos sem-tetos? O quanto disso é vencer? Vocês tiveram essa mesma discussão entre seu povo por séculos. Um ciclo infinito que não os trouxe nada além de miséria. Então por que não acabar com isso agora? As antigas disputas, é hora de deixar isso para lá. Acabar com as conexões com o passado, construir uma ponte para o seu futuro. Nem mesmo eu posso parar todas as guerras, mas eu posso parar essa, pelo menos por hoje. O que escolherão fazer deste dia é com vocês. Sons de aplauso ecoam. Lex Luthor estava presente, zomba do discurso inspirador do Superman. Fala que ele tem sim o poder de acabar com todas as guerras, acabar com a fome e a pobreza, mas escolhe não fazer isso. Perde tempo discutindo como um homem bom deve ser, ao invés de ser um. Mas Clark não cai em suas provocações. Afirma que Lois venceu ele sozinha, sem ajuda, sem poderes, então não foi uma perda de tempo. Superman fala que no começo sentia pena de Luthor, não entendia sua raiva direcionada a ele, e agora vive seus dias tentando não provocar, mas se isso acontecer, garante a Luthor que ele não vai gostar dessa alternativa. Chegando em casa, Clark se depara com uma Liga da Justiça. Batman diz que eles estão prontos, que com a ajuda da tropa dos Lanternas acharam a localização do planeta Kansas. Hope agradece a Superman por tudo, por lhe dar um novo lar, por ensinar honra e fé. Então a Liga parte para a jornada, mas Clark fica.
já que o sol do planeta se tornou uma gigante vermelha. Seus poderes não funcionariam lá. Após a partida da Liga, Lois confronta o Superman sobre o filho da Hope, dizendo que era dele. Mas Superman diz que não tem certeza, já que a espécie da Hope só se reproduz através de telegênese, uma forma de clonagem. Lois diz que sabe disso. Hope disse isso a ela, que achou um folículo vivo em sua escova de cabelo e através disso o clonou. Lois fica irritada por se lembrar que fingiu uma gravidez enquanto ela teve uma de verdade. Então grita, falando para o Superman ir. Ele fica sem entender. Lois fala para ele ir ao planeta. Clark diz que seria inútil ir lá, mas Lois fala que se ele não for, nunca o terá de volta, que está vivendo com um fantasma. Clark Kent está aqui, mas a mente não. Então isso é um trabalho para o Superman, que entende. Então se despede de Lois, prometendo que vai voltar. Então parte. Um tempo se passa, Lois está trabalhando no computador, porém cai no sono, acorda com o barulho da torradeira na cozinha. Indo lá, finalmente encontra Clark de volta. Corre aos seus braços, pergunta se ele conseguiu. Clark, sorridente, fala que teve alguns tropeços, mas no final sim. Lois pergunta onde está o uniforme branco, mas Clark não entende. Então ela começa a o confrontar. Pergunta o que fez, mas Superman ainda permanece sem entender. Então se lembra do que Adam Strange falou, que viajar pelo espaço é viajar pelo tempo. Lois pergunta ao Clark como ele voltou, e ele diz que após a missão na China, ele foi parar em uma nave alien, e eles o mandaram de volta para casa. Simples assim. Lois não entende o que está acontecendo, fala que tem algo errado e pergunta quem ele é. Mas Clark fala que é ele mesmo e está de volta em casa. A questão é que essa versão do Superman não passou pelos 20 anos no espaço. Durante a missão da Liga de salvar o planeta Kansas, Superman demorou mais de uma década para realocar todos do planeta Kansas. Então, Clark se separou de seus amigos e pediu para Hope usar o seu anel para dobrar o espaço-tempo e o fazer voltar ao passado, no começo de toda essa história. Ele disse que prometeu a Lois que iria trazer seu marido de volta, então é o que ele vai fazer. Ao voltar no tempo, se infiltrou na nave dos piratas espaciais e colocou dados da Terra na nave deles. Então, quando os piratas encontraram o Superman mais novo, vagando pelo espaço, o mandaram para a Terra, ao invés do planeta do Victor, assim mudando toda a história, fazendo uma versão do Superman sem os traumas, retornar para casa, retornar a Lois. Depois disso foi ao encontro de um velho amigo, a outra versão dele, a versão mais velha, que agora se encontra falecida. Ele entende que aquela versão é ele mesmo, o que ele vai se tornar. Agora, precisa viver na singularidade para garantir que a versão mais nova retorne para casa em segurança. Também é revelado que o filho que a Hope carrega em seu ventre não é do Superman. Enquanto era assombrada por suas escolhas, decidiu reverter tudo. Então, pegou a escova de cabelo do jovem Chesney, o mesmo que ela havia matado. Extraiu um fio de cabelo e o usou para o clonar. Agora ela carrega em sua barriga uma criança que pertence às duas sociedades. Um arcasiano que nasceu na cidade da República, do antigo planeta Kansas. A criança que irá consertar aquele mundo quebrado, unindo os dois povos, protegido por um Superman que os observa à distância. Assim, na Terra, Lois e Clark podem viver tranquilos, sem serem assombrados pelo passado. Agora estão livres para trilhar o seu próprio futuro.